Oi Marina, tudo bem? Vamos assistir aqui a filmagem que a gente fez essa semana, tá? Primeiro eu vou soltar o vídeo e não vou falar nada, que eu quero que você se observe nadando e tente observar alguns detalhes, tá bom? E aí depois eu vou passar tudo de novo e aí vou parando com calma para fazer alguns comentários, beleza? Vamos lá. Aí, legal, Mar. Vamos agora então parando em cada estilo, fazendo alguns comentários. E qual que é a estratégia que eu vou usar aqui? Eu vou falar um ou dois detalhes por estilo, no máximo, tá? Porque não adianta a gente falar um monte de coisa aqui e tornar tudo muito confuso. Então você está nadando bem, né? A gente tem que, na verdade, achar maneiras de melhorar e evoluir. Tá? Então um ou dois detalhes por estilo para você praticar no dia a dia e focar uma coisa de cada vez, tá bom? Então vamos começar aqui pelo borboleta, mas antes de falar do nado de borboleta, eu vou soltar aqui a sua impulsão de borda e parte submersa e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha lá. Ó, repara que você empurrou a parede numa boa posição, fez 4 golfinhadas, o que não é um número ruim, só que você pouco foi para frente, né? Por quê? Porque faltou força para empurrar a parede, né? Realmente explodir ali da parede e potência nas pernadas, né? Para cima e para baixo. Então, tudo muito calmo, muito tranquilo. E saída de bordo, ondulação, não tem nada de calmo e tranquilo, tem que ser uma explosão de movimentos. Tá? Então, procura acostumar nos treinos, e isso não é só você, é boa parte da equipe, né? A empurrar com força. Impulsão de borda é um movimento básico, mas que é fundamental na natação. Então, empurrar com potência e as golfinhadas também com mais aceleração, com mais vontade. Tá? Vamos falar agora do nado de borboleta. Eu fiquei feliz de ver que talvez a parte que muita gente acaba não pegando, você já tá bem certinho, que é a coordenação entre braço e perna. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. O que eu vou falar então? Dois detalhes principais. Primeiro, e mais importante, essa pernada tem que ter mais força, tá? Mais eficiência. Então repara que na hora que você entra com a mão aqui, você até consegue subir o quadril, tem a ideia correta, mas a pernada ela não tem tanta eficiência, né? Então tem que juntar mais as pernas, saber chutar forte para cima e para baixo, para te ajudar muito no nado de borboleta. E como que a gente melhora isso? É no treino. Você deve ter reparado que quase todo dia a gente faz trabalho de perna de borbo e de várias maneiras diferentes, né? Então, para baixo, para cima, lateral, mão na coxa ou mão na frente, com snorkel, sem snorkel, com pé de pato, sem pé de pato. Ó, só de cabeça eu já falei uns 9 ou 10 jeitos diferentes que a gente treina a perna de borbo. Então, se você acostumar a sempre ganhar mais eficiência nesse tipo de trabalho, isso uma hora vai aparecer aqui no nado também. Tá? Então, lembrar muito da importância da perna aqui no borbo. E a outra coisa, quando você volta aqui abraçada, tenta sempre voltar a cabeça antes dos braços. Então fez a respiração, já pode pensar em voltar o rosto para a água. Para não acontecer isso aqui, ó, que você está já entrando com as mãos e a cabeça ainda está entrando aqui no encaixe entre os braços.
né? Isso atrasa um pouquinho o nado. Então fez a pegada e tá, ó, tá legal, tá grande o braço, tá voando mesmo, né? Então, ó, na hora que vai entrar, já volta a cabeça o quanto antes, tá? Para ela entrar um pouquinho antes do que as mãos na água, beleza? Então seriam esses dois detalhes. O da perna é ainda mais importante, tá? Pode focar ainda mais nisso do que na questão da cabeça, que também tem a sua importância, beleza? Mas eu gostei, você vai conseguir nadar bem esse borbo aí. É questão de tempo e dedicação mesmo. Ó, vamos pro costas, empurrou, 5 ondulações. A quinta foi meio fraquinha, mas foram 5, né? Mas o mesmo esquema, você vê que é um movimento muito calmo, né? Tanto que eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Eu deveria estar contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se tivesse mais, né? Mas se fosse até 5, tem que ser nesse ritmo, né? Então mais potência, mais velocidade, beleza? O que não quer dizer não ter tamanho no movimento, né? A ondulação ela vai continuar sendo grande e forte, mas tem que ser mais potente, mais veloz, tá? O nado de costas, eu te falei outro dia que eu acho que você tem condição de nadar bem, né? Acho que até fisicamente, até pelo seu tamanho, acho que te favorece nadar bem o costas também. Só que aí você vai ter que ter mais eficiência aqui dentro d'água na braçada. Porque a sua perna, ó, você vê que ela tem um ritmo constante. Deixa eu soltar aqui em velocidade normal, ó. Você vê que ela tá sempre batendo ali, tá bem em cima d'água, então a sua perna ela é boa no costas. A gente vê aqui a sua cabeça paradinha e bem deitada, então também tá legal. Só que por que não anda tanto? Porque aqui dentro d'água tá faltando força, né? Quando eu digo força, não é preciso ter mais músculo para estar mais forte. Não é isso. É ter força na maneira de empurrar a água, né? Eficiência. Quando eu falo força na natação é muito mais isso do que ter músculos fortes, tá? Então, me lembra de te mostrar no clube fora d'água a questão de dobrar um pouquinho mais o cotovelo, flexionar um pouquinho mais o cotovelo, para ter mais chance de empurrar a água com força, né? Ter uma alavanca que te leve mais para frente, tá? Então, por enquanto no costas é meio que só esse detalhe que você vai pensar. Ó, daqui você meio que passa muito reto ali, né? Vem com tudo abraçado e não te leva para frente. Então, se isso aí melhora, seu costas vai dar um salto de qualidade lá pro peito. Ó, a mesma coisa aqui, eu vou voltar um pouquinho. Opa, peraí que voltou pro costas. Esse aplicativo, às vezes, quando eu vou pausar e voltar, ele acontece isso. Mas é bom que você vê o costas de novo um pouquinho. Ó, eu vou soltar aqui, repara como você empurrou a parede numa boa posição, mas sem muita força. Ó, não sei se você consegue reparar que ele não teve aquela explosão, né? Então, treine isso bastante todo dia na água e até fora d'água, né? Quando a Camille passar exercício de salto, né? Qualquer coisa que envolva força de perna, quanto mais você melhorar fora d'água, mais vai te ajudar aqui na piscina também. Vamos lá, a puxada da Filipina foi boa. Então, eu gostei do seu nado de peito aqui, gostei da filmagem, enquanto eu estava vendo aqui antes. Aí o que a gente pode melhorar? A sua pernada, eu não queria mexer em muita coisa, porque eu vejo que você consegue virar bem os pés aqui e empurrar bastante água para trás. É sempre bom ter em mente que não é legal afastar muito os joelhos na hora de fazer a pernada de peito. Então se você conseguir aproximar um pouquinho mais os joelhos na hora da pernada, sabendo que você consegue virar bem o pé para fora, é legal. Tá? Então pensar um pouquinho nisso, mas está andando a sua perna. E o principal, ó, terminou a abraçada, ó, você vê que sua cabeça está um pouquinho alta, a gente consegue ver boa parte da sua touca aqui, então é sinal que você deve estar olhando um pouquinho para frente. O que acontece de ruim quando a gente olha muito para frente enquanto está deslizando? A sua testa ela acaba fazendo uma barreira para a água que está vindo aqui no sentido contrário. Isso a gente acaba não percebendo, mas diminui um pouquinho a nossa velocidade. Então se você consegue olhar mais para o fundo e tá com a cabeça realmente encaixada entre os braços, né? E totalmente protegida e não tem nenhuma parte aqui da testa como é que eu vou colocar, aparecendo, isso ajuda a ganhar mais velocidade, tá? Então na natação a gente sempre quer buscar o melhor formato do corpo para não só ter força, mas conseguir furar bem a água. Isso aí é fundamental, tá? Então eu daria bastante atenção a isso, tá? A questão da cabeça, de não olhar para frente.
E um pouquinho de não afastar muito os joelhos, tá? Porque sua pernada é legal, bonito o jeito que você empurra a água ali. E eu vou fechar no crawl. 1, 2, 3, 4. Viu? Como eu contei. 1, 2, 3, 4. Nas golfinhadas teria que ser 1, 2, 3, 4, 5. Com mais vigor. Tá? Então lembrar disso. E em relação ao nado, a perna tá muito boa, a respiração tá legal também, não tá mexendo na posição do corpo. Aqui entra muito aquilo que eu te falei do tamanho do nado, né? Então é importante a gente entrar com a mão lá na frente. Se a gente pega aqui, puta, é legal, tá entrando com a mão lá na frente. Mas e a finalização? Vamos ver aqui, ó. Ó, como você tá tirando o cotovelo muito cedo e acaba não pressionando a água para trás, né? Quando respira ainda mais, quer ver? Ó, o braço esquerdo lá como não finaliza muito bem, né? Aqui agora você vai respirar, ó, como também você dá uma encurtadinha na braçada. Tá? Então quando você aprender a finalizar melhor e aproveitar todo o tamanho, aí fica excelente. Aí eu te faço uma sugestão para você pensar dessa forma. Ó. Pega a sua altura, eu não sei exatamente quanto você tem de altura, mas eu vou chutar aqui, tá? Deve ter mais ou menos ali entre 1,55, 1,60 e pouco. Posso estar enganado, mas acho que deve ser por aí. Então, vamos supor que você tenha 1,58 de altura. Você tem que parecer que tem 1,80 enquanto você está nadando. Então tem que parecer muito maior do que você é. E eu falaria a mesma coisa para uma pessoa de 1,80, que ela tem que parecer que tem 2 metros. Tá? Para isso a gente tem que buscar água lá na frente, mas também tem que pressionar com a mão até o final lá atrás, perto da coxa. Tá bom? Vamos procurar pensar bastante nisso. A gente também faz bastante exercício que ajuda nesse sentido. Beleza, mano? Então eu gostei aqui da sua filmagem. Eu acho que você está se dedicando bem nos treinos. É claro que a gente está terminando a 4ª semana, então é normal ainda ter uma alternância, né? Treinos muito bons, alguns ali em que se desgastam um pouco mais e não conseguem manter a mesma energia o tempo todo. Mas é isso que a gente tem que buscar, tá? Desde o começo do primeiro item lá, no aquecimento, até o final de uma série principal, o nível de atenção está sempre muito alto. Na saída de borda, na maneira que ondula, nesses detalhes técnicos, acima de tudo no esforço físico, né? Porque técnica é muito importante, desde que a gente tenha aquela vontade, aquela energia de nadar forte, nadar rápido no treino, tá? Se tudo isso aí aparecer, pode ter certeza que a recompensa vem quando menos esperar, tá bom? Então, capricha bastante nos treinos, se cuida e até mais.